Brasil numa final, times que fizeram campanhas muito bonitas, equilibradas, conscientes, não é? O Atlético Paranaense surpreendeu o próprio Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, não é? Flamengo não perdeu até agora, então tá tudo muito equilibrado. E aí, já tem palpite, já tá pensando sobre isso? Jogo único é mais complicado, né? Palpitar, né? Porque o Flamengo é muito mais tímido que o Atlético Paranaense, mas tem um Felipão que conhece, que sabe jogar esse tipo de jogo, de competição, então é um jogo muito difícil de palpitar. Mas eu vou pro lado da técnica, do time mais técnico, que é o caso do Flamengo. Denilson, para quem tá olhando de casa aqui, já deve ter percebido que estamos no Outubro Rosa. Tá chegando o final do mês, ainda é tempo de conscientização para as mulheres se cuidarem, para evitarem, não é, o câncer de mama. Então, é muito legal que a gente possa se unir por uma causa tão positiva. E aqui fica também o nosso desejo de que as pessoas se cuidem, façam exames com regularidade, procurem o seu médico, tenham uma preocupação a mais. E Dedê, diga. Falando em preocupação, imagina só, Felipão e Dorival Júnior, hein? Oi, Dorival Júnior. Será que vão dormir Felipão, direito? Ah, pela experiência, acho que sim, né? Pela experiência, acho que mútil. Agora, caminho direto para Guayaquil, lá está, acompanhando todos os detalhes da decisão, Nivaldo Decilo. Tudo bem, Decilo? Já tô vendo alguns flamenguistas aí perto. Conta as novidades da sexta-feira. Amanhã é o grande dia. Tudo bem, Renata? Abraço para você, para o Denilson, um amigo ligado no nosso querido Jogo Aberto. Você está falando aí do Filipão e do Dorival, deles não dormirem. Quem não está dormindo praticamente são os torcedores do Flamengo, vivendo muita agitação, muita festa, muito carinho por parte dos equatorianos aqui em Guayaquil. E, claro, na expectativa para esse jogo amanhã, 5 da tarde, no horário de Brasília. O Flamengo divulgou uma nota oficial, isso é importante que se diga, dizendo o seguinte: mesmo que o time seja campeão, houve um acordo com a Justiça, com o TRE, com a Polícia Federal e com a Polícia Militar no Brasil. Primeiro pedido para que os torcedores não compareçam ao aeroporto. Segundo, dizendo que mesmo em caso de título não haverá passeio pelas ruas da cidade, não haverá exibição da taça, claro, tudo depende do resultado aqui, mas se for campeão não haverá. E os jogadores não vão ter acesso ao saguão do aeroporto, eles vão sair por trás numa operação que o Flamengo faz por conta exatamente das eleições neste segundo turno no Brasil. Bom, hoje está programada uma entrevista coletiva e o reconhecimento no gramado. A entrevista coletiva é 16h30 no horário aqui do Equador, 18h30, começando com o treinador do time do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari, depois o reconhecimento do Atlético Paranaense no Estádio Monumental, em seguida fala o Dorival Júnior e aí o reconhecimento do Flamengo. O Atlético Paranaense deve abrir apenas 15 minutos para imagens, o Flamengo promete liberar todo o treino para que a gente acompanhe. Ontem aconteceu o primeiro treino com bola das duas equipes e a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá, Renata. Primeiro treino com bola em terras equatorianas para os grandes finalistas. Separados por 20 quilômetros de distância, não demora muito, estarão frente a frente. O Atlético treinou no estádio Christian Benítez, usado pelo Guayaquil City. Capacidade para 10 mil pessoas e nenhuma pista para sábado. Na porta do estádio do Emelec, lá estavam os flamenguistas barrados na entrada. Nada de torcedor para ver o Flamengo de perto, por hora, ao menos. Não pode, não estão deixando os torcedores entrar. Não estou entendendo o Flamengo, não estou entendendo eles aí. Torcedores barrados, mas afiados? Escuta só. Ele vai entrar com o time das Copas, né? Sem surpresa? Sem surpresa. Vai ser Santos, Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz e Rodinei, Thiago Maia e João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Esse time tá na ponta da língua. Tá ouvindo aí, Dorival? Não me assusta, Dorival. Com 1 hora de atraso, um mundo de gente para entrar, para trabalhar. Também aqui, 15 minutos de imagens liberadas para a imprensa.
Aqueles que deixaram dúvidas por não estar 100%, ali estavam. Arrascaeta, Vidal, mesmo com uma proteção, e Thiago Maia. Se vai ser o time que está na boca do torcedor, o titular, temos que esperar. Para uma final como essa, os jornalistas também entram numa espécie de disputa por espaço. São 450 credenciados. Para o dia do jogo, não basta ter essa credencial. É preciso alguns acessos específicos. Esse aqui, por exemplo, é para a zona mista dos atletas após a partida. Este outro para observar o jogo. E este aqui para a conferência, entrevista dos treinadores após a grande decisão. Nem todo mundo consegue. Javier Ruiz, radialista equatoriano, por enquanto vai ter que ficar só na torcida. A tal fila de espera que ninguém gosta. Temos que esperar até sábado para a decisão dos responsáveis, disse ele. Estamos numa fila de espera definida pela Conmebol, lamentou. Vai precisar de sorte. A sala de coletiva tem 150 vagas para 450 pretendentes. 3 por 1. Nas arquibancadas, o inverso. São esperados 40 mil torcedores em um estádio com capacidade para 57 mil pessoas. São esperados com 100% de segurança, garantem as autoridades locais. E a polícia já está a postos nos arredores do palco da decisão. Não tem quebra-galho? Ou tem, mas sem duplo sentido, só para deixar tudo em ordem. Hoje à noite, em horários diferentes, Flamengo e Atlético Paranaense vão fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Monumental. De novo, sem torcida, não tem quebra-galho. Mas infelizmente não está podendo entrar, esbarrar os torcedores. Mas é isso aí, sábado a gente está lá para comemorar esse título. É a festa brasileira em Guayaquil. É o trabalho de muita gente para deixar a festa completa. Vai ser quando o Atlético Paranaense e o Flamengo finalmente vão estar frente a frente. Estádio Monumental, uma vista aérea do grande lugar da final da Libertadores, que pode entrar para a história ou do Flamengo ou do Atlético Paranaense. A gente sabe que o Furacão ainda não conquistou a Libertadores, teve a chance em 2005 diante do São Paulo. O Flamengo já conhece bem esse título e, se ganhar, vai ser aquela cereja no bolo, tanto para um quanto para outro, né, Denilson? Porque o Flamengo já tem a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense faz uma grande campanha esse ano, não é? E a gente vê duas equipes diferentes, mas que gostam de se enfrentar. Não é fácil, não tem sido simples para nenhum lado. Não tem sido fácil. A temporada do Atlético Paranaense também é uma temporada muito boa. Vale lembrar que o Atlético Paranaense começa a temporada jogando com o Sub-20, né? Dando ali um tempo maior pro time principal se prepararem ali para a questão física e tudo mais para as outras competições. Então é uma temporada boa. O problema é que depois dessa classificação para a final da Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não voltou a jogar um bom futebol. Só tem uma coisa que eu acho importante. O Flamengo já garantiu a vaga para a próxima Libertadores pelo título da Copa do Brasil. O Atlético, se não vencer a Libertadores, vai ter que jogar com toda a força até o final do Campeonato Brasileiro, para não ver ali São Paulo, Atlético Mineiro, até o Fortaleza, né, o América, enfim, se aproximarem na classificação. Mas acho que agora o resto, por enquanto, vai ter que esperar mesmo, porque eu tenho certeza que a concentração é máxima. O Felipão é um cara muito experiente, um cara que tem uma carreira super vitoriosa. Você participou de um momento importante do pentacampeonato com ele. E o Dorival é um cara que tem sido muito respeitado. Acho que esse ano começou bem no Ceará, foi contratado pelo Flamengo, já ganhou a Copa do Brasil, ganhou mais do que qualquer coisa a confiança do elenco do Mengão. Eu acho que o principal é essa última colocação sua da confiança dos jogadores. Com o Paulo, o Flamengo parecia que estava sem confiança, jogadores jogando fora de posição. Dorival veio, fez o feijãozinho ali com arroz, simplificou, colocou os melhores jogadores em campo, Gabigol e Pedro jogando junto, que era uma pergunta que todo mundo fazia para o treinador antigo, Paulo, o porquê não jogar com Gabigol e Pedro. Dorival chegou, fez essa situação ficar um pouquinho mais simples e o resultado está aparecendo.
Olha, parece que não dá para ser perfeito, tudo certinho na vida, de jeito nenhum. Sempre tem algum empecilho. E acontece que alguns torcedores do Flamengo estão tentando embarcar para a final de amanhã contra o Furacão e não estão conseguindo por conta do vulcão lá. Tem um sinal de alerta, né, que foi emitido. E isso está gerando muita confusão no aeroporto do Galeão. E a gente vai conversar agora com a Tuane Dossares. Ela tem informações sobre esse empecilho aí que está sendo colocado para alguns torcedores do Flamengo. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. A gente está aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, acompanhando os milhares de torcedores do Flamengo que estão na expectativa de embarcar para Guayaquil para poder assistir a final da Libertadores do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Mas o clima aqui está bem tenso porque diversos flamenguistas não conseguiram embarcar. Tem pessoas que estão aqui desde a quinta-feira. A esperança delas são 3 voos que vão acontecer agora entre 11 da noite desta sexta-feira e às 3 da manhã do sábado, né? Já o dia da grande final. E ainda assim, o representante da Outsider, né, que é a agência de viagem, garante que todas as pessoas vão conseguir embarcar, mas os torcedores convivem com uma grande incerteza se conseguem de fato embarcar ou não. A gente está vendo agora até uma grande confusão, ele está aparecendo aqui mais uma vez, tentando dar uma satisfação para essas pessoas sobre os voos, olha. E as pessoas vão atrás dele, muitas delas pagaram aí mais de 12 mil reais, pelo menos 12 mil reais foram investidos nessa viagem para poder viver esse grande momento do futebol, Renata. Obrigada, Tuane. Que pesadelo, impressionante. O torcedor não merece isso. Claro que é uma situação completamente atípica, não é? Mas imagina, tem gente desde quinta-feira no aeroporto, não só o dinheiro, mas a vontade de acompanhar o seu time do coração numa final de Libertadores. E eu acho que a Conmebol tem que pensar melhor onde ela escolhe essas finais, onde ela vai colocar uma final como essa, porque tem que ter muitos voos, tem que ter uma boa infraestrutura hoteleira, tem que ter recursos, lugares com gastronomia, tem que pensar também, de repente o torcedor chega antes, fazer alguma coisa de turismo, e aí chega na hora em que você está com um sonho de ganhar um título tão expressivo e tão importante e não consegue nem embarcar, Denilson. E vivenciar isso de perto, Claro. né? Porque você não vai, um time não chega numa final, você não vai acompanhar, porque você quer, de repente, levar o teu filho, que provavelmente alguns não vê o time sendo campeão, e aí você quer levar o filho, por exemplo, para participar e ver esse momento em loco e não consegue por causa da logística. E às vezes esse tipo de situação que a gente está vendo agora e mostrando na tela da Band, no jogo aberto, às vezes não dá nem tempo, porque tem voos que você precisa fazer conexão. E aí você vai fazer a conexão nessa altura do campeonato, às vezes você não consegue, não vale nem a pena mais pegar o voo, porque não vai dar tempo de chegar para ver o jogo. Coisa, hein? Tomara que se resolva, tomara que eles tenham essa chance, porque se prepararam para isso, pagaram um pacote, foram atrás das condições e agora querem chegar a Guayaquil, não é? Já jamais dessa grande decisão da Libertadores, porque o VAR